Olá pessoal, tudo bem? Então nós falamos agora sobre modo de edição no QGIS 2.2, onde eu vou mostrar para vocês algumas ferramentas sobre edição de topologia. Nós vamos utilizar algumas ferramentas de geoprocessamento, como cortar, interseção, buffer, diferença simétrica, diferença. Algumas ferramentas são bem interessantes aqui na edição e eu quero mostrar para vocês. Eu tenho aqui uma imagem de satélite, o Worldview 2, uma imagem de alta resolução. E então vou fazer essa edição com base nessa imagem. Tenho aqui algumas camadas. Vamos lá. Bom, o que você tem que ver antes de criar qualquer novo arquivo shapefile, que você tem que definir é o sistema de referência de coordenadas do projeto, das imagens. A vetorização sobre esse dado aqui, sobre essas instalações, ela ocorre sobre a projeção da imagem. Se eu acessar aqui as propriedades da imagem, eu vou ver que o sistema de referência de coordenadas delas é WGS74 UTM Zone 22S. O código é PSG 32722. Então todas as camadas aqui que foram criadas com a mesma projeção WGS74 UTM Zone 22S. Se a sua imagem de referência é WGS74 e não foi reprojetada, se a projeção correta é essa, todos os seus dados têm que estar no mesmo sistema de coordenadas. Vamos lá. Eu tenho aqui um sítio, uma propriedade, onde eu tenho uma camada que representa a parte dessa propriedade. Tem uma instalação nessa propriedade aqui, uma outra instalação, e aqui em cima tem mais uma terceira. Então nós vamos conhecer algumas ferramentas para geoprocessamento que podem ajudar a sua edição de feições e tornar você mais familiarizado, vamos dizer assim, com todos esses recursos. Então estou aqui com minhas instalações. Eu tenho aqui as minhas ferramentas de edição, essa ferramenta aqui, no QGIS. Se eu quiser selecionar esse polígono maior, primeiro eu marco ele aqui nesse canto esquerdo, depois eu uso a ferramenta de seleção e clico sobre ele. A minha seleção está com transparência para que eu possa ver o que está acontecendo por trás. É simples você configurar transparência na sua seleção. Tem aqui o menu projeto, você acessa as propriedades do projeto. E nas propriedades do projeto, você vai ver logo de cara, na categoria geral, seleção de cor e a cor de fundo. Cor de fundo é a cor do fundo do projeto. Seleção de cor é a cor da seleção. Pode ver que aqui está azul claro, que eu defini. Eu clico aqui. Por padrão, canal da transparência ou canal transparência, o valor aqui vai estar 255. Se eu der OK, ele fica com a seleção cheia. Vou limpar a seleção. Limpei, fiz a seleção. A cor da seleção é azul. Por padrão, a cor da seleção do seu QGIS é amarela. O padrão é amarelo. Então você pode trocar para a cor que você quiser e definir uma transparência, canal de transparência. 80, por exemplo, aqui. Eu vou conseguir visualizar o que está acontecendo por baixo. Selecionei essa, se eu selecionar aqui instalação 1, instalação 1, vejo que está embaixo. Instalação 2, vejo que está embaixo. Limpo a seleção de todo mundo. Então esse é o recurso de seleção com transparência. Você pode configurar o seu ou deixar o seu padrão de forma que você acha melhor, você pode trabalhar. Então vamos lá. Eu tenho aqui 3 instalações, deixa eu botar aqui na ordem, instalação 1, instalação 2, instalação 3, propriedade 2, que é essa maior.
E aqui eu posso executar várias ferramentas de geoprocessamento para que você possa conhecer os recursos de edição do QGIS. Exemplo aqui. Vou limpar a seleção. Vou deixar só essa instalação aqui ligada. A instalação 3. Eu tenho a instalação 3. Eu posso ver a construção que está por baixo. Qual é o meu objetivo? Meu objetivo é expandir mais essa instalação. Quero expandir mais aqui. Tem uma parte adjacente que eu quero incluir. Mas desligando a camada, você mostra que ela tem uma pequena divisão. Seria simples, você poderia entrar no modo de edição dessa camada aqui, clicando na ferramenta do lápis. Você poderia, por exemplo, usar a ferramenta de nós, que é essa aqui, a ferramenta de nós. E você tem acesso aos vértices da imagem. Essa camada tem 4 vértices, eu poderia inserir um vértice aqui, por exemplo, clicando 2 vezes. Poderia inserir um outro vértice aqui, clicando 2 vezes. E poderia inserir mais um outro vértice aqui. E mais outro aqui se eu quisesse. 4 vértices. Esse vértice eu poderia descer com ele. Mas aí eu mexeria no que está correto. Então, não rolou. Poderia descer com este, na verdade. Aproximar mais o zoom para ver mais o que está acontecendo. Poderia inserir outro, poderia levar outro para cá. Acertava aqui. Poderia apagar esse, apertando Delete. E aqui é a mesma coisa. Faria isso. E apagaria isso. Pois é, não ficaria muito correto porque essa feição, essa propriedade tem uma divisão, então tem que fazer uma propriedade adjacente a ela. Então vou sair da edição sem salvar nada. Como eu posso resolver esse problema? Eu posso desenhar uma feição aqui, desconsiderando a área de interseção. Então vamos lá. Para desenhar, eu entro na edição normal. Uso a ferramenta de nós. Opa, é essa. Então, eu quero desenhar uma adjacente desconsiderando os limites. Se eu desenhar um quadrado aqui, eu quero que ele fique exatamente no mesmo limite que esse outro. Isso a gente vai desenhar respeitando topologia. Então você clica no menu Configurações, Opções de ajuste. E nas opções de ajuste você vai ver opções para várias camadas que estão no seu mapa. Muitas camadas. Todas as camadas que estão aqui, vetoriais, obviamente. Então, qual é a camada que eu estou editando? Camada 3, instalação 3. Na verdade. Instalação 3. Então, tem a opção aqui, instalação 3. O que eu tenho que fazer? Eu posso ligar o ajuste, que também é conhecido como snapping, só que não é o snapping que eu quero. Eu quero habilitar a edição de topologia. E depois eu tenho que marcar essa opção aqui, evitar interseção. E clicar no menu OK, normal. Então, tudo que eu tenho que fazer agora é usar minha ferramenta de criação de polígono, que é essa daqui, em vez da ferramenta de nós, a ferramenta de adicionar feição. Eu posso criar um quadrado aqui dentro, esticar até aqui, levar um outro para a direita, subir, clicar com o botão direito do mouse para finalizar o desenho. Então vou colocar um novo ID aqui, 1. Você pode perceber que o desenho foi concluído respeitando a questão topológica. A ferramenta de seleção, que é o limite de vizinhança entre as duas camadas. Aqui não ficou bom.
Aqui tem que ser ajustado melhor. Aqui também é simples. Posso ligar o Snap lá nas configurações, opções de ajuste. Ao vértice, ao segmento, eu posso colocar uma tolerância aqui, por exemplo, 30. E agora, tudo que eu mover, ele vai ajustar. Ó. Não posso simplesmente inserir um vértice nesse segmento e ajustar esse segmento para o vértice. Eu vou. E esse aqui eu posso apagar. Opa! Foi rápido demais. Rápido demais. Limpar a seleção aqui. Parece que os dois são uma única feição, mas quando você abre os atributos da tabela, você mostra que cada objeto tem a sua feição é uma feição de parte única, uma parte, outra parte. Então, o que a gente fez? Nós fizemos nada mais do que habilitar a edição de topologia. Neste caso aqui, já vou ligar logo o snapping de cara. Preciso de uma referência para ligar essa parte. Então, o que eu faço? Eu entro na edição dele, coloco um vértice aqui. Pronto. Agora eu uso a minha ferramenta de criar novo polígono, desenho e começo a desenhar aqui dentro. Então vou nas opções de ajuste, vou colocar aqui um snap somente para o vértice 15. Liguei aqui, agora eu posso desenhar, esticar até onde eu quero, clicar e com o botão direito finalizar o desenho. Aí de 1, ok, e ele vai fazer automaticamente o desenho respeitando a vizinhança. Então nessa vetorização fui bem melhor do que na anterior. Aqui, por exemplo, peraí, deixa eu ferramenta errada. Aí. Então essas duas feições dividem a mesma vizinhança. Duas feições que dividem a mesma vizinhança. Isso é edição com topologia. Então eu vou salvar, vou sair da edição, vou limpar a seleção. E agora eu vou tirar a cor de preenchimento dela. Essas propriedades em estilo, preenchimento simples, estilo de preenchimento sólido eu coloco 100 pixels. E assim que elas ficaram. E agora ficaram bem certinhos, porque eu coloquei um vértice aqui só para ter uma referência e um vértice, e ele já ligou com outro vértice que já estava aqui. Eu poderia ter um outro vértice aqui também se eu quisesse. E assim ele fez a edição com topologia, um procedimento bem bacana e muito útil. Após a edição, o que você tem que fazer? Você tem que validar a topologia do dado. Como você faz isso? Pelo menu vetor, geometrias, verificar a validade de geometria. Você clica aqui e na camada que você editou, você seleciona o analista. Depois você clica no OK. Deu 100%. Total de erro encontrado, 0. Se tivesse algum erro de geometria, ele iria acusar aqui e você ia dizer o ponto para você refazer a edição. Vou clicar em Close. Então sempre valide a geometria após a edição. E aqui eu fiz a minha expansão da minha propriedade, respeitando a vizinhança
entre as duas camadas. E se eu fosse criar nova instalação aqui? Seria o mesmo caso. Teria que vetorizar, respeitando a vizinhança entre as camadas. Eu poderia, por exemplo, criar um novo arquivo. Seria uma instalação 4. Aqui no QGIS, nas opções aqui ao lado, tem a opção para criar um novo shape. Nova camada do tipo shape. Aqui o meu a tela está reduzida para escanear. Ou você pode vir no menu camada, nova camada do tipo shape. Também serve. Você pode vir aqui. Eu estou editando feições do tipo polígono. Então, intencionalmente, as camadas que eu criei, até para organizar, eu coloquei o underline pol. Lá no Explorer, se você ver as camadas, olha lá, underline pol, porque são camadas do tipo polígono. Então eu vou criar uma camada do tipo polígono. Especifique o sistema de referência de coordenadas, é a mesma das outras camadas. Portanto, WGS84 TM Zone 22S. Ok? Clico no menu OK aqui e ele vai pedir para eu salvar o arquivo. Um novo shapefile. Instalação 4 underline pol. Pontos SHP. Melhor. Opa. Instalação 4. Gravar. E aqui está a minha instalação 4. Então eu posso começar a edição nela. Clico na ferramenta de edição. No caso, eu posso começar a desenhar aproveitando esses vértices aqui. Então posso, por exemplo, usar minha ferramenta de criar novo polígono. Posso criar um objeto aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Agora eu poderia usar o snap. Então posso ir nas configurações, opções de ajuste, e na camada instalação 3 eu estou com o snap ligado aqui. Vamos ver se funciona. Ó, funciona, tá vendo? Ó, quando eu coloco o mouse ele já atrai. Cliquei aqui e finalizo com o botão direito. De 0. Mas aí que tá, será que o meu objeto está respeitando as regras topológicas? Vamos testar agora. Eu posso fazer o seguinte, posso atribuir uma simbologia para ele, obviamente, sem pincel, e a cor dele vai ser roxo. Não dá para enxergar nada. Amarelo. A propriedade foi criada, ela compartilha a mesma vizinhança por causa do snap. Então posso ajustar eventualmente aqui com a ferramenta de nós. Ajustar o objeto. E aí está a quarta propriedade, quarta instalação, compartilhando as mesmas vizinhanças com a instalação 3. Então eu vou mostrar para vocês algumas ferramentas de geoprocessamento agora. Vamos lá. Temos mais edições aqui. Mas aqui, deixa eu te mostrar. Instalação 1, um objeto independente. Propriedade 2 é um outro objeto independente. Você
pode ver os problemas aqui. Instalação 1, instalação 2, instalação 3, instalação 4, propriedade 2. Mais um probleminha aqui. O polígono ultrapassa os limites. Vamos resolver com regras topológicas. Em primeiro lugar, propriedade 2, instalação 2. O correto aqui é que esse objeto venha perfurar o objeto do nível inferior, a camada inferior, que é a propriedade 2. Camada propriedade 2 cheio, sobreposta pela instalação 1. Então, essa instalação 1 tem que perfurar esse objeto do nível inferior. O geoprocesso que faz isso chama-se diferença. E ele está posicionado no menu vetor. Geoprocessar diferença. Diferença. Entrar com a camada vetorial. Propriedade 2. Camada de diferença. Instalação 2. Local de saída para novo arquivo shapefile. Vou chamar esse arquivo de diferença. Ok. Fechar. E aí então posso adicionar o polígono da diferença. Deixa eu mudar a cor dele. E ligar a propriedade. Esse é o polígono da diferença. Você vê que o polígono azul cortou. Posso remover a propriedade 2 por enquanto. O polígono da diferença foi cortado pela instalação 1 e agora eles dividem as mesmas fronteiras. Ambos os objetos dividem as mesmas fronteiras, porém tem um ajuste para ser feito aqui nesta parte. Isso aqui tem que sair. Nesse caso, não posso ficar com esse excesso aqui na diferença. Como eu removo isso? Eu entro na edição da diferença. Uso a ferramenta quebrar feições. Posso, nas configurações, opções de ajuste, na diferença, colocar um ajuste ao vértice, ao segmento, 15 pixels. Então, aplicando um zoom nessa parte, eu começo a desenhar fora. Ele vai ajustar no vértice, eu clico, ele ajusta na borda. Posso dar um clique, depois eu faço uma volta, volto para o mesmo lugar onde eu comecei e finalizo com o botão direito. Eu quebrei uma feição em duas partes. Então basta excluir o excesso, apagar a feição selecionada. O que eu tenho que fazer agora é repetir o mesmo processo na outra parte. Aqui, snap já ajustado, ferramenta quebrar feições. Na cor.
Quebrou feição, a única diferença é que não aparece porque está com cor de preenchimento. Mas basta eu apagar a feição. E agora só restou mais um. Basta apagar também. E assim, agora da forma correta, eu tenho a minha diferença. Você pode excluir os excessos de vértices com a ferramenta de nós. Clica no vértice, pressiona a tecla Delete, tirou o excesso do vértice ali, e repita para outra parte se tiver. No vértice, selecionou, Delete, pronto, certinho. Vamos salvar a edição. E agora os dois objetos compartilham da mesma vizinhança. Topologicamente correto. Pois é, ainda temos mais uma parte para ajustar aqui. Como você pode ver, se eu tirar a cor de preenchimento, há um problema aqui entre a vizinhança desses dois objetos. Essas duas propriedades estão topologicamente incorretas. Polígonos não podem se sobrepor nesse caso. Como nós vamos resolver isso? Vamos editar essa instalação, que é a instalação 1. E vamos definir os mesmos parâmetros de vizinhança que nós fizemos para a instalação 4. Vai ser assim: entra na edição desse objeto, seleciona ele aqui, vou entrar na edição, e agora o que eu vou fazer? Eu vou quebrar parte desse objeto. Ferramenta de quebrar feições, eu posso usar opções de ajuste. Esse objeto é a instalação 1. Instalação 1, ao vértice ao segmento eu posso colocar um snap. Então agora eu vou quebrar essa feição e apagar. Vou reduzir o tamanho do objeto. Agora eu preciso levar esse objeto para lá de modo que ele não venha a sobrepor com outro objeto. Então veja nas opções de ajuste se esse objeto 2 evitar a interseção, é o azul. Ele está marcado, não pode ter interseção com ele. Então crio uma nova camada vetorial. Posso começar a desenhar por aqui por dentro mesmo. Posso até invadir a parte dele. Voltou, botão direito para encerrar. Atributo 1. E aí o objeto foi desenhado, mas respeitou
o limite da camada. Então tudo que eu tenho que fazer agora entre esses dois objetos é verificar os atributos dele, dois objetos, selecionar e ter a opção aqui, mesclar camadas selecionadas. Clique nessa ferramenta, clique em OK. Pronto, uma única camada vetorial. No final você pode, com a ferramenta de nós, apagar o excesso de vértices. Vértice aqui, apaga. E aqui embaixo também, vértice desnecessário. Tem mais um? Foi. Então agora posso salvar e sair da edição. Os meus dois objetos respeitam a vizinhança um do outro. Dois objetos compartilham a mesma vizinhança. Logo, os dois objetos estão topologicamente corretos. Então há várias formas de você resolver esse problema da vizinhança, do excesso. Eu poderia usar novamente a ferramenta diferença, só que não ia fazer muito sentido gerar uma nova camada. A ideia era resolver pela edição mesmo. E ficou bom. Os dois objetos dividem as mesmas fronteiras. E assim eu resolvi já o problema da sobreposição entre esses objetos. Bem, essa videoaula foi importante para que você conhecesse os recursos de edição com topologia. Aí o resultado eu mostrei no início. Este objeto tem duas partes, dividem a mesma fronteira, respeita a fronteira do próximo também. Esse objeto perfurou o objeto seguinte pela função diferença. Qualquer outra função de geoprocessamento aqui não serviria melhor do que essa. Cortar, cruzar a interseção. Diferença simétrica também poderia obter esse resultado. Cortar não funcionaria também. E então nós vimos ferramentas de edição com topologia. Essa simbologia transparente, como eu mostrei no início, ela está nas opções de preenchimento, canal de transparência 80. O correto é 255. Viu? Esse foi o trabalho do blog Processamento Digital. Aguardo seu recado e sua participação. Tá joia? Não esqueça que você pode obter esses dados no site e fazer um teste. Um grande abraço, pessoal. Bom trabalho.